Olá, Gil aqui. São duas as questões do São Tomás de Aquino sobre substâncias. São 3 artigos nessa questão. Os artigos são... Eu vou ler o terceiro e o segundo. O primeiro é: a alma humana, segundo o estado da vida presente, pode conhecer as substâncias imateriais, a que chamamos anjos, por elas mesmas? 2. Pode chegar ao conhecimento dessas substâncias imateriais pelo conhecimento das coisas materiais? E terceiro, é Deus o que primeiramente conhecemos? Então, artigo 3, Deus é o primeiro objeto conhecido pelo espírito humano? Utrum Deus sit primum quod a mente humana cognoscitur. Respondo: visto que o intelecto humano não pode, na vida presente, conhecer as substâncias imateriais criadas, como acima foi dito, muito menos pode conhecer a essência da substância incriada. Muito menos pode conhecer a essência da substância incriada. Nosso intelecto pode abstrair isso, mas a alma humana não conhece. Portanto, deve-se afirmar absolutamente que Deus não é o que por primeiro conhecemos, mas antes que chegamos a conhecê-lo mediante as criaturas. Deus não entende completamente a sua criação. Segundo diz o apóstolo aos Romanos, aspas, as imperfeições invisíveis de Deus se tornarão visíveis ao intelecto por meio de suas obras. No entanto, o que nós por primeiro conhecemos na vida presente é a quididade, o que, o quid, esse o que de alguma forma a gente intelige, abstrai do ente conhecido, mas que é a essência da substância incriada, portanto a alma humana não chega a conhecer. Diz o apóstolo aos Romanos, as perfeições invisíveis de Deus se tornarão visíveis ao intelecto por meio de suas obras. No entanto, o que nós por primeiro conhecemos na vida presente é a quididade das coisas materiais, que é o objeto de nosso intelecto, como já afirmamos várias vezes. E aí o artigo 2, então, que a gente toma por lido, nosso intelecto pode chegar a conhecer as substâncias imateriais pelo conhecimento das coisas materiais? Respondo, no dizer de Averroes, houve um filósofo de nome Avempacia, para quem seria possível, segundo os princípios da verdadeira filosofia, chegar a conhecer as substâncias espirituais pelo conhecimento das substâncias materiais. Sendo nosso intelecto capaz, por natureza, de abstrair da matéria a quididade da realidade material, poder-se-á permanecer alguma materialidade nessa quididade, No sistema da Santa Hildegarda, a esperança é uma virtude, mas a vitória em Cristo é também uma virtude. Eu tenho dificuldade de aceitar essa virtude porque na mitologia grega a esperança é a que vence quando todos os males do mundo, ela está ao lado do homem quando todos os males do mundo vencem.
Então, a gente entender que a cuididade aqui, nosso intelecto é capaz de abstrair. A cuididade que seria a essência de uma substância, que a gente percebe, a gente abstrai e tem essa percepção. Essa cuididade tem mais a ver com o nosso espírito propriamente dito do que a gente afirmar que aquela é uma característica da substância material. Sendo o nosso intelecto capaz, por natureza, de abstrair da matéria a cuididade da realidade material, poder-se-á, se permanece alguma materialidade nessa cuididade, proceder a uma nova abstração. Como não se pode fazer isso indefinidamente, senão a gente perde o lastro com a realidade, né? E um bom filósofo católico vai se ater à realidade. Como não se pode fazer isso indefinidamente, chegar-se-á ao conhecimento de uma cuididade que será absolutamente sem matéria. Nisso consiste o conhecimento da substância imaterial. Esse raciocínio seria válido se as substâncias imateriais fossem as formas e as espécies das coisas materiais, segundo a doutrina platônica. Não se admite isso, mas se admite que as substâncias imateriais são absolutamente outra coisa que as cuididades. Não se admite isso, mas se admite que as substâncias imateriais são absolutamente outra coisa que as cuididades das coisas materiais. Se abstrai isso, obtém-se um conceito de uma substância imaterial, mas não se atribui essa cuididade à materialidade, e sim a um aspecto que é dado a conhecer pelo intelecto, cognoscitur, se é conhecido. Não se admite isso, mas se admite que as substâncias imateriais, são absolutamente outra coisa que as cuididades das coisas materiais. Por mais que nosso intelecto abstraísse da matéria as cuididades das realidades materiais, não atingiria nunca alguma coisa de semelhante a uma substância imaterial. Questão 88. Não podemos, portanto, conhecer perfeitamente as substâncias imateriais por meio das substâncias materiais.